Estamos em outubro, o mês das crianças. Por isso, o Câmara Entrevista traz assuntos relacionados à infância. E a primeira entrevista é sobre alimentação infantil. Por isso, recebemos aqui no estúdio a nutricionista Mariana Mansur. Obrigada, Mariana, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Bruna. Quando a gente fala de alimentação, na infância, a gente está falando desde a gestação, desde o momento que a criança é concebida, que cresce no ventre da mãe, as coisas das quais a mãe escolhe para se alimentar durante a gestação. Quando a mulher está grávida, o que ela precisa cuidar para não afetar negativamente o bebê? Então, a alimentação da gestante ela deve ser o mais natural possível, levando em conta muitos alimentos de verdade, alimentos ultraprocessados, que a gente hoje em dia dá o nome de ultraprocessados, mas para o pessoal entender os industrializados, os empacotados, enlatados, alimentos que não fazem parte da nossa natureza, a gente deve tomar esse cuidado. Pelos aditivos, conservantes, corantes, um monte de produtos químicos que contém e que pode afetar sim o feto que está em formação, Além de tudo, os alimentos de verdade, comida de verdade, tem muitos nutrientes, vitaminas, minerais que são muito essenciais para o início da gestação e no decorrer de toda a gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente tem que também levar em conta que o nenezinho está em desenvolvimento, então ele está sugando muitos nutrientes, muita energia dessa mãe. E se a gestante não tiver o cuidado com a própria alimentação, além de não passar nutrientes essenciais para o nenezinho, também ela pode ficar deficiente. E aí pode acarretar inúmeras doenças ou deficiências nutricionais no decorrer da gestação. E também precisa ter um cuidado, um equilíbrio, assim, entre, por exemplo, uma mãe que costuma fazer dieta, Tipo, faz uma dieta mais restritiva, enfim. No momento da gestação deve-se ter um cuidado, um equilíbrio, porque está se alimentando por dois, como a gente diz. Não que precise comer em mais quantidade, mas algumas coisas que não tem costume de se alimentar, Exato. Até a gente tem, principalmente gestantes que estão em sobrepeso. No momento que a mulher descobre a gestação, aí se apavora porque fica com medo de ganhar peso demais e aí quer fazer uma dieta que não fez, uma dieta de emagrecimento que não fez antes da gestação. Então, nesse momento que a gente tem que tomar cuidado. A gente não precisa se alimentar por dois, mas a gente precisa priorizar todos os nutrientes que a gestação exige e isso não combina com uma dieta restritiva de emagrecimento. Então, o ideal é procurar uma ajuda nutricional, um nutricionista para te orientar o que deve, o que não deve. E, na verdade, por consequência, só o fato de não consumir alimentos riquíssimos em gordura, açúcar, alimentos hipercalóricos, já faz com que a mulher já não ganhe peso, assim, em grande quantidade, em excesso, Ela vai ganhar naturalmente conforme a gestação vai ocorrendo e o essencial para ela e sem exageros. Muitas gestantes, muitas vezes com sobrepeso, até perdem peso no iniciozinho da gestação porque perdem gordura, perdem tecido adiposo. Mas o nenezinho vai estar ali se desenvolvendo normalmente, com saúde. Muitas gestantes até às vezes não ganham peso demais e mesmo assim tem uma gestação super saudável. Existe um ideal, assim, o que é ideal ganhar por mês durante a gestação ou depende de cada pessoa? No primeiro trimestre da gestação, não necessariamente a gestante precisa ganhar peso. Muito pelo contrário, nesse início, quando uma gestante sobrepeso começa uma reeducação alimentar, ela pode até vir a perder peso, porque perde gordura. Mas ao decorrer do tempo, claro, aumenta o volume de líquidos, sangue, o próprio bebezinho começa a crescer mais e a gestante começa a aumentar em torno de meio quilo a cada 15 dias, passando para o terceiro trimestre esse aumento vai um pouco mais rápido, mas assim, gestantes de peso saudável, já iniciaram a gestação com peso saudável, podem vir a aumentar até 15 quilos o peso total. E gestantes já com sobrepeso, a gente tem que ter uma média de no máximo de 8 a 13 quilos, que isso seja gestação apenas. E aí depois...
E a questão dos desejos, né? Que às vezes a mulher diz, eu tô com um desejo, e normalmente, muitas vezes tem a questão que são coisas que não tem costume de comer, né? Por exemplo, sei lá, uma vez uma amiga que tinha vontade de comer melancia com ketchup, né? Sim. Eu tive vontade de comer ração de cachorro, então, tipo, cada um tem um... E quando vem esse desejo, assim, mesmo que não seja uma coisa saudável, o ideal é comer para passar à vontade ou tentar se controlar? Depende do desejo. No teu caso, por exemplo, já era um desejo que não era uma coisa natural e saudável. E existe realmente, é um distúrbio hormonal que ocorre durante a gestação, que a gente tem que estar muito atento, e a gestante tem que expor isso ao médico que está acompanhando ela, porque pode ser desejos muito atípicos e que não são da própria natureza e que podem realmente fazer muito mal ao nosso organismo, ao organismo do nenê, né? Então tem que... perguntar para o médico se pode ou não matar o desejo. Mas é um desejo alimentício, mesmo que seja uma guloseima, não vai ser uma... Se for um quindim, 3 da tarde, uma coisa assim. Não vai ser uma coisa esporádica que vai ocorrer alguma coisa ruim, só né? Não pode se tornar comum, né? Todos e não os pode dias se basear nisso, né? Sabe que está gestante, quero comer por 2, quero comer tudo que vem pela frente. Não dá, e tem que cuidar isso. O ideal é que inicialmente a criança tenha o leite materno como a única fonte de alimentação, de energia, né? A partir de quando que começa a introdução alimentar do bebê? Então, com o aleitamento materno exclusivo, a partir dos 6 meses de vida já pode iniciar a introdução alimentar. Antes disso não é recomendado, porque o leite materno já supre todas as necessidades que o nenenzinho precisa. Inclusive, ele não precisa nem de água. Ali no leite a gente já consegue a hidratação e os nutrientes essenciais para ele. Agora, se é uma fórmula infantil, aí sim, aí a gente pode priorizar a introdução a partir dos 5, 6 meses de idade, conforme as necessidades. Mesmo assim, a fórmula ela já é muito semelhante em composição nutricional do leite materno. A única diferença que elas têm é a parte de imunidade, que o anticorpos, anticorpos. E aí a gente poderia avaliar melhor essa introdução. Mas a princípio, no geral, é a partir dos 6 meses de idade. E as mães às vezes ficam com dúvida, né? A criança recém-nascida, às vezes mãe de primeira viagem, tá mamando o suficiente, não tá mamando o suficiente, estou tendo leite ou não. E aí, perguntar para o pediatra, tomar uma decisão de introduzir uma fórmula sozinho, como é que funciona essa questão? Isso é o ideal, é sempre ter o pediatra acompanhando, ou então o posto de saúde, onde o próprio enfermeiro ele pode estar auxiliando nisto, que mês a mês, durante a puericultura, o nenenzinho vai estar ali sendo avaliado com as pesagens, as medições. Se ele tiver um bom desenvolvimento, nenhum leite é fraco, nenhuma mãe produz leite fraco. Pode produzir de menos ou, né, por inúmeros motivos. Pode estar extremamente ansiosa, pode não estar se alimentando de uma maneira adequada, pode não estar se hidratando direito, porque a água é muito importante, é o que produz o leite materno, né? Exatamente. Exatamente. E o nenenzinho pode estar também com alguma doença, alguma patologia, ou pode... eu vejo também muitos casos de nenenzinhos mais preguiçosos que dormem durante a noite e aí os pais com medo de acordar não dão um mamazinho e aí o nenenzinho acaba perdendo peso. Tem que acordar o nenenzinho. Ele, claro, a gente tem que respeitar os horários naturais dele, que não é os mesmos nossos, mas mesmo assim a gente tem que estar muito atento a fazer com que ele mame muitas vezes ao dia, que isso é o normal, tá? Então, não existe um protocolo específico. E a água, então? Tu disse que o leite, enquanto tá tomando leite materno, não precisa, né? A partir de que idade a gente deve se preocupar com essa questão também da criança se hidratar, de tomar água? Quando ele começa na introdução alimentar, a criança já inicia também a ingestão de água. E nessa fase inicial, né, recentemente andou circulando pelas redes sociais um post de que não se deve dar a comida ou a fruta totalmente amassada, porque prejudica a questão da mastigação da criança, diz que pode atrapalhar até na questão da fala depois, né? É fato ou é mito? Não é fato e também não é mito. Depende muito da segurança da família naquele momento. O estímulo para alimentos mais amassados, mais solidificados, ele realmente é válido porque ele ajuda a criança a ter mais noção de mastigação,
ter mais contato com a textura dos alimentos, mas isso pode começar gradativamente. E a partir dos 6 meses de idade, no primeiro mês da introdução, tudo é muito novo. Então, o nenezinho também não está adaptado àquelas consistências alimentares, os pais também podem ficar um pouco receosos com o engasgo, né? Com se vai aceitar bem ou não. Então, vai muito de cada família. Pode usar a peneira, se for bem higienizada, pode usar o liquidificador. Hoje em dia se usa muito mais, né, porque é o recomendado, na maioria das vezes, o garfinho para amassar, a comida bem cozidinha, bem pastosinha. Mas vai muito de cada um. Que lógico, isso daí não é uma regra para assim, eu vou escolher usar o liquidificador e vou usar sempre. Não, gradativamente a gente vai aumentando, né, a consistência daquele alimento. E a questão de congelar as papinhas, né? Porque às vezes nesse mundo hoje, principalmente que as mães trabalham, fica difícil fazer comida às vezes todos os dias, né? Então muitas vezes se faz uma vez na semana ou uma vez a cada 3 dias, enfim, como a mãe consegue se organizar. Tem problema de fazer aquela comida da criança e congelar e depois descongelar para perde algum nutriente? Sim, não perde. Todo congelamento ou processamento, ele perde um pouquinho dos nutrientes, mas é uma forma de praticidade e priorizar os alimentos de verdade, comida de verdade, né? Melhor a gente fazer uma papinha de frutas, de vegetais e congelar alimentos de verdade do que comprar industrializados. Claro. Então, é válido. E há uma teoria, né, de que até os 2 anos não se dá açúcar. É válida? E por que não dar açúcar até os 2 anos? Que o açúcar, ele é altamente inflamatório. E o açúcar, na verdade, é uma caloria vazia, que a gente chama, né? Um alimento que não possui nutrientes. E então não vai acarretar em nada benéfico à criança. O próprio leite materno, ele já é mais adocicado, então faz com que as papilas gustativas da criança se aguçem muito para a parte doce. Então, quanto mais cedo a gente apresentar alimentos doces, como o açúcar principalmente, que entra muito rápido, né, na nossa corrente sanguínea, faz com que a criança se torne muito dependente daquilo e prefira sempre alimentos mais doces. Então, a gente procura evitar o máximo possível, fazendo com que ela coma frutas, que já são adocicadas naturalmente, e com que ela seja apresentada em outro momento da vida para esses alimentos. Porque tem aquela história também, né? A criança não precisa de nada que ela não conhece ainda, Exatamente. Né? Se ela não conhece, ela não sabe se gosta ou não, então Exatamente. Não tem por que dar, né? No momento que a gente adoça um leite, por exemplo, com achocolatado, ela vai ser apresentada por nós já do açúcar. Ela não vai querer mais o leite normal, porque eles naturalmente já preferem o sabor adocicado. Então é melhor a gente evitar o máximo possível. E a questão do mel, né? Também se diz que não se dá mel puro, né, para criança até os 2 anos. É verdade também? É, porque na verdade a imunidade da criança também está em maturação. Então o mel, além de ser um tipo de açúcar, e a gente tenta evitar o máximo possível os açúcares até os 3 anos, 4 anos de idade, também tem a questão do botulismo. Pode ser ter contaminações que daqui a pouco nós adultos já estamos maduros na parte de imunidade, não podemos não nos afetar, mas a criança pode ser mais perigoso. E a partir dos 2 anos pode liberar os doces ou tem que ser algo gradativo? Como é que funciona esse processo? Liberação não seria a palavra, porque a gente não deveria liberar nem para nós adultos, né? Mas é natural que ela vai ser apresentada em algum momento da vida, por nós mesmos, cuidadores, ou daqui a pouco na escola, um coleguinha apresentou o doce para ela, mas se ela não tiver essa educação de comer açúcar em casa, ela vai lidar com esse açúcar, com esse doce, essa guloseima, de uma maneira muito esporádica, não vai ser parte da rotina dela. Provavelmente ela não vai consumir com tanta frequência ou pedir com tanta frequência. Ela vai ter o contato em algum momento da vida. Quanto mais tardia for esse contato, melhor. E existem restrições para a questão do sal na primeira infância, para o uso do sal? Sim, o ideal é que até o 8º, 9º mês de vida do nenezinho, ele não tenha contato com o sal específico. A gente pode usar diversos temperos na alimentação para realçar o sabor dos alimentos, evitando, lógico, as pimentas, alimentos muito ricos em cafeína, estimulantes, mas utilizar temperinhos e não o sal, porque ele contrai muito o nenê, ele retrai muito o nenê.
Então, não seria o ideal. Até pelo fato que ele já vai ser apresentado para outros alimentos que contêm sódio, que são alimentos muitas vezes industrializados. O pão, os biscoitos, o próprio bolo, algum iogurte. Os alimentos, naturalmente, eles já contêm sódio. Então, e o nenezinho, a partir dos 6 meses de vida até o 8º, 9º mês, ele precisa de 1 grama de sódio por dia. E é muito pouco, então a gente já consegue isso sem utilizar o sal de cozinha. E depois, né, na fase seguinte, depois dos 2 anos, as crianças já são mais independentes. Aí elas já sabem o que querem, já optam se querem ou não algum alimento e até utilizam esse argumento na hora da birra. E como convencer na correria do dia a dia, né, que os pais e as mães têm menos tempo. A gente sabe que fica difícil se dedicar ao horário da alimentação, às vezes também o pai ou a mãe chegam correndo em casa para almoçar, não tem aquele tempo de sentar e ficar convencendo. Então, como que a gente usa, assim, né, para tentar que eles se alimentem bem e comam alguma coisa que eles não estão com tanta vontade, mas que precisam comer? Dar o exemplo. Eu sempre digo que quando a criança está com algum problema de aceitação na alimentação, a gente tem que se autoavaliar. Quem são os adultos que estão participando da alimentação dessa criança e se estão dando esses exemplos? A maioria das vezes não, porque a gente tem que ter prioridade nos alimentos saudáveis em casa, consumir também os alimentos saudáveis, evitar o máximo possível não utilizar, de ter nos armários, na geladeira, produtos ultraprocessados, porque a criança naturalmente ela vai se educar com aquilo e vai dar preferência sempre à comida de verdade. E respeitar o apetite ou a falta dele. É correto? É errado exigir um padrão de horário para as refeições? Porque principalmente no período de introdução alimentar, as crianças não têm o mesmo relógio biológico que nós adultos temos. Então, provavelmente, pode ser que ao meio-dia, que seria o nosso horário de almoço, elas ainda não estejam com fome. E podem não querer almoçar naquele horário, e muitos pais já se desesperam achando que ela não está aceitando bem aquela comida, aquela papinha ou aquela refeição que foi preparada com tanto carinho, muitas vezes. Então, na verdade, às vezes pode ser um fator apenas de falta de apetite naquele momento. Espera, quando o momento que a criança daqui a pouco realmente demonstrar apetite, serve a comida, não substitui por um outro alimento, como o leite, muitas vezes, né? Para a criança criar o hábito de comer comida de verdade, ter refeições, mesmo que nesse horário não seja o horário habitual da família. Mas, naturalmente, as crianças já vão começando a se adaptar. Então, no início pode ser um pouco atípico os horários, mas depois elas já vão se adaptando à rotina da família. E é sempre bom sentar com elas, fazer as refeições, fazendo com que elas participem da refeição da família, né? E aí elas vão se adaptando e vão aceitando direitinho. E a ingestão de sucos, leite, lanches, pode atrapalhar a refeição? Sim, não é recomendado ingerir líquidos junto com as refeições para não atrapalhar o processo digestivo. Então, sucos, como tem uma alta concentração de frutose, não é recomendado. Eu não recomendaria em nenhum momento do dia. Eu preferiria, então, recomendar o consumo de água e frutas mastigadas mesmo, como um tipo de lanche ao longo do dia. Então, o ideal é oferecer, se for necessário, a água antes da refeição ou depois ou após. E sempre a temperatura ambiente, para não dar o choquezinho térmico ali que atrapalha também o processo digestivo. E a água com gás para criança tem problema? O ideal não, por causa do excesso de sódio, né? E alimentos novos, né, para apresentar um novo alimento. Qual é a abordagem apropriada? A gente deve conversar com as crianças sobre a cor, destacar outros pontos, ou dizer que alguém de algum desenho come, né, porque eles gostam muito, ou algum youtuber, fulaninho come, algum coleguinha dá algum exemplo. Como a gente deve fazer para apresentar algum alimento que a criança não era acostumada e a gente quer introduzir na alimentação? É exatamente assim, estimulando. A criança tem que ter o contato não só com o sabor, mas com tudo que chame a atenção dela. E a criança é muito curiosa. Então, a gente tem que apresentar diversos formatos. Então, vamos apresentar a cenoura. Vamos apresentar a cenoura de diversas maneiras. Na forma de purezinho, cozidinha, crua, em palitinho, em cubinhos, feito numa tortinha, fazer uma carinha, uma imagem. Então, assim, ela vai chamar a atenção daquela criança, o aroma,
daquela refeição, daquele alimento. Então, é bom estimular com diversas atividades, assim, e mostrar desenhos animados que contenham educação alimentar, dar bons exemplos, fazer com que ela tenha uma boa relação com aquele alimento. Isso vai fazer com que, naturalmente, ela também tenha vontade e curiosidade de provar, né? E devemos deixar a criança participar do preparo dos alimentos, testar, aprender novas receitas. É importante se ela demonstrar esse interesse, né? Sim, a questão do contato que ela vai ter com aquele alimento. Ela vai saber de onde veio. É bom a gente conversar também e contar a origem daquele alimento. Como é que você prepara aquele alimento que ela tanto gosta. Colocar ela para ter esse contato. E criança na cozinha, tendo uma boa supervisão, ela vai gostar muito mais de alimentos saudáveis do que aquela criança que come alimentos ultraprocessados e que abre um pacote e não sabe nem de onde veio, né? E quando a criança não gosta de uma comida, é comum a família procurar uma segunda opção. Preparar refeições alternativas é errado? Dar uma outra opção além do que está servido à mesa? Devemos insistir mesmo que a criança não coma para evitar um padrão muito seletivo? É errado, porque na realidade o fato da gente compensar aquela refeição que ela não quis realizar com uma outra coisa que geralmente é da preferência delas, vai fazer com que elas percebam que aquela tática funciona e vão começar a rejeitar aí realmente todos os dias aquela refeição. Não vai ser um dia, aquilo ali vai ser o início de um problema. Então o ideal é a gente não compensar ou chantagear ou brindar ela com alguma outra coisa pelo fato dela não querer comer naquele momento. Pode não querer comer, mas conversando ou mostrando que aquela é a alternativa naquele momento, vai fazer com que quando ela sinta fome, ela seja apresentada de novo para aquela refeição que ela rejeitou e ela comece a perceber que realmente não existe compensações, que o leitinho que ela gosta ou aquele doce, aquela coisa, é em outros momentos do dia, não naquele momento. E aí ela vai começar. E os pais devem mudar a dieta em função dos filhos? Sim, devem. Inclusive, quando o pediatra diz que o nenenzinho está entrando na alimentação complementar e deve seguir a alimentação dos pais, na realidade, muitas vezes, os pais devem seguir a alimentação do nenê. E o nenê tem que ter. Porque daqui a pouco, como está a alimentação daqueles pais, né? Sim, tem que dar bons exemplos sempre. Televisão, celular, tablet durante as refeições. É válido ou não? Evitar, porque na verdade não é válido e deve ser proibido, inclusive, pelo fato de dispersar muito a atenção da criança. Então é bom a gente fazer com que a criança participe realmente daquele momento, preste atenção no que está comendo, no quanto está comendo, na textura, no sabor. Tá não vai conseguir fazer isso se ela estiver assistindo um desenho animado, por exemplo. Por mais que a gente queira que ela se estimule com aquele personagem que ela gosta, que também está se alimentando, oferece esse desenho antes para ela se incentivar e depois sim, fazer uma alimentação tranquila. A gente sabe que não vai conseguir segurar para sempre as guloseimas, né, e os alimentos menos saudáveis. Então, quando que o organismo da criança está totalmente preparado para digerir qualquer tipo de alimentação? Então, isso é algo muito relativo, porque dependendo do que tipo de alimento ela vai ser apresentada, aquilo pode ser muito indigesto e muito pesado para ela, por uma série de fatores, mas a maturação mesmo ocorre em torno de 3, 4 anos de vida. Então, e na verdade eles estão sempre em processo de desenvolvimento, né, e crescimento. Então, mas seria mais ou menos por aí que a gente poderia se arriscar a oferecer coisas mais pesadas para esse nenê. Afirma-se que a obesidade infantil é um dos principais problemas de saúde pública, né? Quais são os sintomas? A partir de que idade é preciso cuidar? Qual é o limite entre a criança fofinha, engraçadinha e a criança que está com problemas? Então, a partir dos 6 meses de idade, quando ela já começa a ter o contato com os alimentos sólidos, a gente deve tomar esse cuidado de estar atenta ao que essa criança está ingerindo, porque dependendo do que ela está consumindo, isso pode gerar realmente o sobrepeso e a gente tem que estar já atento ao que está ocorrendo. E a avaliação se dá de acordo com a própria peso, altura, através do índice de massa corpórea da criança,
Mas também pode ser que a criança esteja um pouquinho acima do peso, mas com a saúde em dia. Exames de laboratório bons, sem deficiência nutricional. O sobrepeso também não é bem diferente de obesidade, então está um pouquinho acima do peso, nada que ajustar um pouquinho a alimentação já não resolva. Analisar se está consumindo alimentos muito ultraprocessados, se estão ruins demais, melhorar um pouquinho essa alimentação. Se não precisa, está tudo ok. Pode ser também processos de desenvolvimento da criança, que às vezes elas estocam um pouquinho de gordura para dar aqueles estirões ao longo da infância. Mas a obesidade é um problema muito comum hoje em dia, que pode afetar a criança com várias doenças, inclusive colesterol alto, triglicerídeo alto, glicose elevada, hipertensão em crianças muito pequenas. E isso não é um problema que muito atípico, já é um problema bem comum por causa da obesidade, e a obesidade é uma doença, então é sempre bom ficar atento. A gente ouve falar mais sobre alergias na atualidade, né? Coisas que antigamente não se falava muito. Ao leite, ao glúten, entre algumas outras. Mudou alguma coisa na alimentação em geral que propiciou o aparecimento dessas alergias nas crianças, ou o diagnóstico ficou mais preciso? Antes já existia, mas não eram diagnosticados? Os dois fatores, na verdade. Hoje em dia existe... A medicina está muito mais avançada, hoje em dia existem diversos exames que facilitam o diagnóstico, mas também mudou, sim, o comportamento alimentar da população em geral. Hoje em dia a população em geral está utilizando muito mais produtos alimentícios industrializados, cheios de produtos químicos, componentes que a gente nem sabe muitas vezes o que está ingerindo, e que isso realmente pode ocasionar uma superintoxicação no nosso organismo, que pode gerar uma sensibilidade a determinados alimentos, que não especificamente pode ser uma alergia, mas o indivíduo pode estar intoxicado ao glúten, à lactose ou outros componentes que, com uma dietinha equilibrada e uma desintoxicação, no futuro a pessoa pode entrar em contato novamente com esses alimentos e que está tudo bem. Mas realmente é os dois fatores atualmente. E para finalizar, então, eu vou te pedir para dar uma dica, né, de como higienizar as frutas, verduras, legumes para as crianças, já que nem sempre existe a possibilidade de adquirir alimentos orgânicos. Então, existe alguma forma de limpar, de tirar os agrotóxicos? Sim, o ideal sempre é a gente ter uma buchinha vegetal exclusiva para a higienização das frutas e dos vegetais, bicarbonato de sódio, vinagre branco também ajudam bastante na higienização, o hipoclorito também, que de acordo com o manual de instruções ali do uso, ele é ótimo também para a higienização, mas tendo até substâncias caseiras como o bicarbonato e o vinagre e a buchinha, já faz uma ótima higienização, pelo menos retira o excesso, né, que muitas vezes pode estar presente no interior daqueles alimentos, mas a gente consegue retirar o excesso. Higienizando bem com a buchinha ou com uma escovinha própria para aquilo, colocando de molho as frutas e os vegetais na água com 1 colher ou 2 de sopa bem cheias de vinagre ou bicarbonato, ou se for o hipoclorito, tem no rótulo ali o modo de preparo, deixando em torno de uns 20, 30 minutos higienizando, passar uma aguinha corrente novamente depois e está pronto para o consumo. Então a preferência sempre por alimentos não industrializados, né? A comida de verdade, arroz, feijão, carne, frutas, vegetais, leite derivados, e tentar evitar o máximo possível dos alimentos que já vêm prontos. Descascar mais e desembalar menos, no caso, né? Então, muito obrigada, Mariana, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco conversando, né? Acho que hoje em dia, mais que nunca, os pais e mães precisam, avós também, todo mundo que tá envolvido no crescimento das crianças precisa desse tipo de dica preciosa, porque a gente não para pensar se está fazendo certo ou errado, né? Então, muito obrigada por nos trazer esclarecimentos e também reflexões, né, sobre como está a alimentação das nossas crianças. Eu que agradeço, Bruna, pelo convite. Então, o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.